autonomia de instâncias e a improbidade administrativa. Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje, da série sobre os principais temas da improbidade administrativa. No Brasil, pessoal, como sabemos, vigora ou prevalece a compreensão segundo a qual nós temos um modelo de instâncias independentes. Seria um princípio da independência das instâncias. Isso quer dizer que um agente público pode responder por uma só conduta perante diversos juízos ou perante diversos órgãos. É possível que um agente público, por exemplo, pratique um ato e responda por ele criminalmente, por meio de um processo penal, administrativamente, por meio de um processo disciplinar, ou por meio de uma ação de improbidade, civilmente, numa ação de responsabilidade civil, cobrança do valor, do ressarcimento, da reparação civil e assim por diante. Perante as cortes de conta, o Tribunal de Contas também pode instaurar uma tomada de contas especial, por exemplo, e perquirir a responsabilidade daquele agente. Então, cada uma dessas instâncias, ela é independente, por quê? Porque no Brasil vigora a ideia de não comunicabilidade entre as instâncias. Então, vejam, eu comecei dizendo, um só fato pode gerar repercussão e responsabilização em diversas instâncias, cada uma delas autônoma e independente. Essa é a regra geral. E isso existe sem prejuízo da regra do non bis in idem. Não há bis in idem justamente porque as instâncias são independentes e cada uma delas cuida de um aspecto diferente da responsabilidade acerca daquele ato. Então vejam, qual é a previsão legal disso? A previsão legal é extraída de diversos dispositivos. Eu peguei aqui 3 para ilustrar e os mais importantes para o nosso conteúdo, para o nosso interesse no momento. Primeiro, o artigo 935 do Código Civil. Leia comigo. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Olha bem, olha que interessante. O que diz o Código Civil? A responsabilidade civil é independente da criminal, primeira regra. Mas não se pode mais questionar a existência do fato ou quem foi o seu autor, se esse aspecto já foi resolvido em definitivo no juízo criminal. Essa é a regra geral do Código Civil. Regra similar nós temos na Lei 8.112, no Estatuto dos Servidores Civis da União. Acompanha comigo, é precisamente no artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que, número 1, negue a existência do fato. Número 2, negue a sua autoria. Então, o artigo da Lei 8.112 é exatamente o mesmo conteúdo, na prática, do artigo do Código Civil que acabamos de ler. E, finalmente, a terceira referência que eu trouxe é o próprio artigo 12 da Lei de Improbidade, que eu não vou ler, mas que ele prevê exatamente que a responsabilidade por improbidade independe das demais responsabilidades apuradas e decorrentes do fato. Agora, perceba um detalhe bastante importante, muito importante. É que, normalmente, o Código Civil está lá e as regras preveem o seguinte, que a absolvição criminal impede o processamento da ação, da punição disciplinar, se houver reconhecido, se no processo for reconhecida a inexistência do fato ou negada provadamente a autoria. Veja bem, o que nós temos aqui, meus amigos, minhas amigas? Nós temos uma presunção legal de que o juízo feito sobre o processo penal ele é mais profundo, ele é mais seguro, ele é mais efetivo, ele é mais confiável e, portanto, ele deve prevalecer sobre um possível e futuro juízo, sobre uma futura análise a ser feita por outro agente público, por uma outra instância. Então, veja, essa independência ela é relativa, ela não é absoluta, ela tem regra aqui, ela tem uma hipótese de exceção, algumas hipóteses muito importantes. Mas veja que subjaz a essas hipóteses a lógica segundo a qual a jurisdição e a cognição no processo penal, ela é mais profunda e mais confiável. Isso é verdade? Claro que não, isso é uma presunção legal. Deveria ser assim, mas não se enganem. Eu vou abrir um parênteses para um comentário aqui sobre uma perspectiva crítica, que nem sequer é o objeto específico do nosso vídeo. Mas olha, no direito a gente tem pouco criticismo, a gente é muito reprodutor de norma, de precedente, a gente gosta muito de formalidade, de terno, gravata, de doutor, de excelência, de latim, a gente gosta de latim, imagina. A gente ainda fala latim, nem é só escrever, a gente ainda fala em latim. Fala expressões latinas. Nós estamos... O direito é um mundo à parte. Não é à toa que o direito é a única ciência em que os livros são conhecidos como doutrina, né? Tem a Bíblia também, né? Tem a doutrina bíblica e a doutrina do direito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. A jurisdição criminal ela não tem essa superioridade prática em relação às demais.
Aliás, no direito brasileiro, na história social do nosso país, o que importa é patrimônio, não é liberdade. Até porque o direito penal ele só alcança pobres, como regra. O direito penal é mesmo, como já se disse, é mesmo como uma serpente, ele pica apenas os pés descalços. Então, a lógica do direito penal ela é uma lógica da liberdade de alguns, daqueles que são escolhidos pelo sistema seletivo, da seletividade penal para responder, para ser presos, normalmente pobres, periféricos, pretos, herdeiros da desigualdade social, da escravidão, etc. Não dá de falar disso aqui, mas não se enganem. O processo penal está longe de ser um palco confiável para se tutelar direitos, tá? Fecha parênteses, porque o assunto não é esse agora, mas quem sabe a gente volta a esse assunto, é um assunto que muito me interessa. Mas vamos lá. Quais são as hipóteses, então? Veja bem, já que a lei, entenda, percebam, já que a lei submete o juízo civil, administrativo, em algumas situações, ao que decidiu o criminal, vamos lá no processo penal, no artigo 386, entender qual é a regra de absolvição do CPP, do Código de Processo Penal. Vamos lá? Leia comigo. Artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa da absolvição, na parte dispositiva da sentença, desde que reconheça. E aqui estão as hipóteses. Para o juiz absolver, ele tem que reconhecer uma dessas hipóteses. Primeiro, está aprovada a inexistência do fato. Eu botei de amarelo por quê? Porque é uma das hipóteses que gera efeitos na esfera civil e administrativa. Segundo, não haver prova da existência do fato. Para aí, para tudo, olha para mim. Veja bem. Hipótese 1. Se está aprovada a inexistência do fato, o réu é absolvido. Ou ele pode ser absolvido porque o fato não foi provado. Olha que diferença. Eu sou acusado de praticar uma conduta X, que também é, em tese, uma conduta ímproba. Ela também tem reflexo na improbidade. Se o juiz me absolve dizendo, olha, não está provado que o Jamil praticou esse fato, isso resolve a minha vida na improbidade? Não. Agora, se o juiz, com base no inciso 1, não está provado que o fato aconteceu, inciso 2, não está provado que o fato aconteceu. Se não está provado que o fato aconteceu, isso não projeta efeito automático na improbidade. Já, se o juiz sentencia e diz, olha, o fato não aconteceu, imagina, se o juiz criminal, que tem a presunção de cognição profunda e completa, afirma na sentença que o fato não aconteceu, quer dizer então que esse fato não pode ser punido na improbidade, ou no PAD, ou no processo disciplinar. Entendem? Essa é a lógica do Código. Agora, vamos lá para o inciso 3 e 4, vem comigo. O juiz vai absolver também, inciso 3, quando o fato não constituir infração penal. Gera efeito na improbidade? A princípio, não. Por quê? Porque o fato pode não ser infração penal, mas pode configurar improbidade administrativa. Nem toda improbidade configura crime, nem toda improbidade é ato tipificado na lei penal. Percebe a diferença? Então é isso, olha, pela lei, volte ao artigo 386, os dois incisos de amarelo são aqueles que, pela lei tradicional, estou citando o Código Civil e a lei 8.112, esses dois incisos, o inciso 1 e o inciso 4 aqui, são os que geram efeitos, projetam consequências necessárias no âmbito da improbidade. É provar a inexistência do fato ou provar que o réu não participou, não praticou a infração penal, não praticou a conduta, ok? Muito bem. Eu comecei mostrando o Código Civil e a Lei 8.112, e agora mostrei as hipóteses do Código Penal. Só que a nova lei de improbidade, a lei que modificou a lei de improbidade em 2021, ela trouxe uma regra específica para isso, que é justamente o artigo 21, parágrafo 4º. Esse a gente tem que ler junto. Vamos lá? A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos, perceba, o problema está aqui, com todos os fundamentos de absolvição do artigo 386 do CPP. Lembra do 386? Eu botei de amarelo 2. Esses dois são aqueles que tradicionalmente a lei e a jurisprudência sempre entenderam que eles geram consequência e absolvição administrativa, civil, etc. Impedem uma condenação ou uma responsabilização em outra esfera. Aqueles dois incisos que eu botei em amarelo na tela anterior. Ok? Agora vem a lei e diz, olha, a absolvição na ação penal confirmada, ela impede a tramitação da ação de improbidade, comunicando-se qualquer das hipóteses do 386, ou seja, a lei de improbidade pretendeu transformar a absolvição criminal por qualquer fundamento no impeditivo à responsabilização por improbidade administrativa. Só que, reticências, o Supremo suspendeu a eficácia dessa norma na ADI 7236. Há uma ação de inconstitucionalidade em julgamento no STF, acompanhe, fique ligado, na qual foi deferida tutela cautelar para suspender os efeitos, porque essa norma para o STF estaria a macular esse princípio que seria extraído da Constituição, um princípio de independência de instâncias. Agora vejam, qual é a situação atual então? A situação atual é a mesma de sempre.
aplicam-se aquelas regras que eu citei, do Código Civil, da Lei 8.112 e, portanto, a absolvição criminal projeta efeitos para o âmbito civil, para o disciplinar, naquelas duas hipóteses que eu falei e repeti várias vezes. Reconhecimento de que o fato não aconteceu, o fato é inexistente, não aconteceu a conduta, então você não pode responder por isso de forma administrativa ou disciplinar. Ou então, comprovar-se no processo penal que eu não sou autor do fato. Se está provado no penal que eu não fui autor do fato, então eu não posso responder na improbidade ou no âmbito administrativo ou civil, etc. Ok? Então voltamos ao que sempre tivemos. Por quê? Porque o Supremo deferiu cautelar e suspendeu os efeitos dessa novidade da lei de improbidade. Agora, muito bem, isso não basta. Vamos agora dar um passo à frente numa reflexão mais profunda e mais crítica sobre o assunto. A independência de instâncias, afinal de contas, ela existe mesmo? Ela está na Constituição? Que história é essa? A doutrina diz, há muita gente que defende que isso é um dos mitos do direito. E sim, o direito tem muitos mitos, não se engane. Um deles é o indúbio pro societate, esse mito maldito que já levou muita gente à desgraça, à cadeia, à prisão, à perda de direitos, à desonra, a tudo. E que vou falar dele num dos próximos vídeos, sob sugestão de um de vocês. Um colega aí, que eu vou dizer o nome dele depois, um colega aí, procurador da Assembleia Legislativa, me sugeriu falar disso. E esse vai ser o primeiro dos vídeos, dos 5 vídeos finais, que eu vou fazer a partir das sugestões de vocês. É falar sobre o indúbio pro societate no recebimento da inicial da improbidade. E eu vou falar com muito prazer, porque esse tema é muito importante. Então, voltando, o direito realmente tem muitos mitos. Um deles seria esse da independência de instância. Há quem defenda que sim, e que isso geraria uma certa incoerência dentro do sistema. Porque um juiz ia dizer que você é inocente, entre aspas, e o outro vai dizer que você é culpado pelo mesmo fato. Então geraria um tipo de incoerência. De qualquer modo, essa incoerência, ela de fato é algo a se pensar, mas ela ela pode ser contornada pela ideia de independência mitigada, que é justamente essa que a gente vem adotando. Primeiro porque a lei já mitiga em duas situações que eu falei aqui à exaustão. Duas situações em que o julgamento criminal projeta efeito em outras instâncias. Então já é uma independência mitigada pela própria lei. Segundo porque agora, e cada vez mais, a gente vem entendendo que o julgamento de uma instância, ainda que ele não provoque um efeito impeditivo ou necessário na outra, ele tem consequências persuasivas. Ele tem consequências de convencimento e devem essas consequências e esses argumentos da outra instância ser ponderados e ser considerados pelo julgador, pelo aplicador do direito, pelo TCU, por quem quer que seja. Então, veja, é uma independência, portanto, mitigada. E eu vou dar aqui mais 2 exemplos. Súmula vinculante 24. Súmula vinculante 24. Acompanha comigo. Não se admite ação penal por crimes tributários antes da constituição definitiva do crédito pelo fisco. Olha bem, aqui eu estou lendo a paráfrase, tá? A súmula vinculante 24, ela diz que não se pode mover uma ação penal, o promotor não pode denunciar, o juiz não pode receber a denúncia por um crime tributário se a constituição definitiva do tributo, a apuração administrativa dessa dívida tributária ainda não acabou. Olha que coisa clara, é uma clara vinculação e comunicação entre instâncias. O juízo criminal, o processo penal não pode acontecer, não pode ser deflagrado enquanto não se resolver a questão da dívida no âmbito administrativo tributário. É uma clara vinculação entre instâncias e é uma demonstração cabal de que a gente já trabalha com a ideia de independência mitigada, não é uma independência plena. O segundo exemplo, crimes falimentares. Você não pode processar e punir alguém no âmbito criminal antes da sentença de falência, de recuperação, enfim. Veja, você tem algumas situações, várias, eu dei aqui 2 exemplos da jurisprudência, né, do entendimento, dei o exemplo da legislação que mitiga a ideia de independência absoluta de instância. Nós já trabalhamos com a ideia de independência mitigada. E agora eu vou dar um exemplo da jurisprudência, que é um caso recente, de 2023, do STJ, e é um caso muito legal. Foi um RHC, recurso em habeas corpus. O RHC é a classe que o STJ usa para o recurso ordinário constitucional. Alguém impetrou um habeas corpus num Tribunal de Justiça ou num TRF. Se a decisão é denegatória, ele faz o ROC, né? O recurso ordinário constitucional, que no STJ é classificado, a classe é de RHC, recurso em habeas corpus. RHC 173448, quinta turma de Direito Penal, julgado em 2023, relator Reinaldo Soares da Fonseca. Qual foi esse caso? Um cidadão praticou uma conduta e em face dela foi instaurada uma ação de improbidade e uma ação penal. Foi denunciado também criminalmente. A ação de improbidade andou, ele foi julgado improcedente o pedido, ou seja, ele foi, entre aspas, absolvido na improbidade.
Ele impetrou um habeas corpus e falou assim, olha, se eu fui absolvido na improbidade, quer dizer, o ato não foi ímpio, eu não tive dolo, reconheceu expressamente que eu era um terceiro, que não tive dolo, como é que eu vou responder uma ação criminal? E isso é parar no STJ, e o STJ decidiu que, olha bem, ele não disse que a absolvição na improbidade deveria gerar imediatamente a absolvição na ação criminal. Mas decidiu que, se já foi afastado o dolo e absolvido na improbidade, foi improcedente o pedido na improbidade, não há justa causa para que a ação criminal avance e continue tramitando e ele seja julgado no mérito. Então o STJ resolveu encerrar de plano a ação penal, dizendo, olha, os efeitos daquela ação, as instâncias são independentes, mas de forma mitigada. Nós temos que interpretar o caso e entender que, se lá ele já foi absolvido e comprovado que não teve dolo, ele não pode mais continuar a responder uma ação penal, porque falta para a ação penal a justa causa. E aí o RHC 173448 vale muito a pena ler esse caso. Eu vou escrever um texto sobre ele e colocar no meu site com o vídeo e com os comentários desse julgado, porque é um caso importantíssimo. Então é isso. Vamos lá então? Acompanha comigo. Primeiro, o STJ reafirmou a regra. Qual é a regra? Qual é a regra? A jurisprudência desta corte cristalizou-se no sentido de que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si. Ponto. Essa é a regra geral. Essa é a primeira parte do julgado. O STJ reafirma a regra. Aí ele vai para o caso concreto e planta e afirma e assevera e amarra a exceção. Segundo, exceção. Apesar de, pela letra da lei, o contrário não justificar o encerramento da ação penal, inevitável concluir que a absolvição na ação de improbidade administrativa, na hipótese dos autos, no caso concreto, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem devida, esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Percebem? Se ele foi absolvido na improbidade, se foi comprovado lá que não teve dolo, que não teve enriquecimento ilícito, que não teve dano, etc. Enfim, não houve improbidade, a imputação não era plausível, não era acolhível, então isso retira a justa causa da ação criminal. Esse julgado é importantíssimo. E aí conclui o STJ. Vamos lá? Constata-se assim, de forma excepcional, a efetiva repercussão da decisão de improbidade sobre a justa causa da ação penal. Percebam, de forma excepcional. O STJ, então, botou aqui para a gente ver um caso clássico, claro, concreto, de mitigação da independência entre instâncias. O que eu quero dizer com isso, finalmente, meus amigos e minhas amigas? Que, apesar de existir muito debate, e há sobre essa independência de instância, ela existe ou não existe, como é que ela deve funcionar na prática, etc. Para o objetivo do nosso vídeo, que tem um viés prático, saiba trabalhar com essa ideia. Existem casos, como eu mostrei, que a lei já prevê de plano o efeito na outra instância. Existem casos que a lei afasta esse efeito. E existe essa zona intermediária em que você vai trabalhar com a ideia de independência mitigada, trabalhando com o papel persuasivo que o julgamento de uma instância, seja ela civil, seja o TCU, seja a criminal, o papel que um julgamento de uma instância vai exercer na persuasão do julgador da outra instância, que, embora autônomo, deve levar em conta as razões, a análise probatória, o que aconteceu naquele outro processo que já culminou com a absolvição, por exemplo, do réu. Então, veja, é uma ideia de preservar uma coerência dentro do sistema, preservar a coerência e a unidade do sistema jurídico. Então, fique ligado para concluir. Artigo 21, parágrafos 1º e 2º da LIA, da Lei de Improbidade, uma inovação de 2021. Ela prevê expressamente que o julgamento do Tribunal de Contas deve ser levado em conta pelo julgador de outra instância. Ou seja, é a lógica do sistema. A independência entre as instâncias, sim, ela existe, mas ela é uma independência mitigada, ela tem que ser manejada com responsabilidade por todos os atores jurídicos, porque, afinal de contas, embora independentes, tudo junto forma um sistema que precisa funcionar com coerência e com unidade, senão a gente cai num verdadeiro manicômio interpretativo. Beleza, meus amigos? 15 vídeos, estamos concluindo quase os 15 vídeos que eu escolhi, cujos temas escolhi, e vamos iniciar os 5 vídeos sugeridos por vocês. Ainda tem espaço para sugestões. Curta esse vídeo, bota o seu joinha, compartilhe, encaminhe para os amigos e mande as suas sugestões ou no meu site, ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou no comentário aqui do vídeo. O que você quer estudar? Qual tema lhe incomoda? Qual tema lhe desperta curiosidade?